Olá para você, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre origem, da onde a gente veio. Sabe aquela coisa quando é ensinado para nós qual é a nossa origem, porque ela é tão importante? Hoje o vídeo é curtinho, mas eu quero convidar você a ficar comigo até o final e vermos aqui em poucas palavras o que a Bíblia fala para nós, o que a gente pode aprender na leitura de hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou a Jaque e todo dia eu tô aqui nesse desafio de ler a Bíblia junto com você, resgatar esse hábito que infelizmente se perdeu aí ao longo, dos milênios e tudo mais. E estamos aqui para ler a palavra de Deus juntos e, quem sabe, a gente aprender alguma coisa e aplicar, nem que seja uma só lição que a gente lê aqui todo dia, né? Esse é o meu desafio. E assim, se você é novo no canal, se isso pode te ajudar, de repente você está procurando ter uma vida mais equilibrada, mais leve, com o entendimento do que a Bíblia diz, considere se inscrever no canal, porque todo dia nesse horário tem vídeo saindo e aí você não perde a leitura daquele dia, tá? Mas antes da leitura, vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele que nos ajude nesse tema tão lindo, tão importante, e o que a gente pode aprender com Ele nessa leitura que Ele reservou pra gente. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pelo teu amor, pelo seu cuidado. Eu te agradeço porque o Senhor nos chamou, nos escolheu. E te agradeço porque estamos aqui nessa oportunidade de ler a sua palavra e aprender com o Senhor mais um pouquinho. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa-nos, ó Deus, e nos ajude a entender a nossa origem, nos ajude a compreender a nossa importância nesse mundo. E eu peço ao Senhor que visite quem está me assistindo, visite essa pessoa, essa família, essa casa. Que essa família possa viver, ó Deus, o melhor do Senhor, que essa família possa perceber o papel dela neste mundo, a sua importância, a sua relevância. E eu peço que a sua palavra venha nesse dia nos curar, nos transformar e fazer da gente pessoas melhores. Que a sua palavra, Senhor, nos transforme completamente e totalmente. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, bora lá. A palavra do Senhor em Salmo 87 diz assim pra gente: sobre o Monte Santo está a cidade que ele fundou. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Ó cidade de Deus, coisas gloriosas se dizem de ti. Entre os que me conhecem mencionarei Raabe e Babilônia. Também se dirá da Filístia e de Tiro, juntamente com a Etiópia. Este nasceu ali. Sim, a respeito de Sião se dirá: todos estes nasceram ali, e o próprio Altíssimo lhe dará segurança. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu ali. Tanto os cantores como os que tocam instrumentos dirão: a minha origem está em ti. 7 versículos tão lindos e todos eles aqui falando sobre origem. O Senhor é aqui firmando assim: este nasceu aqui, este foi registrado, este nasceu ali. Então a gente vê o cuidado que o texto está trazendo em falar para a gente sobre origem. E aqui quando ele termina, todos os cantores como os que tocam dirão: a minha origem está em ti, faz a gente realmente se lembrar que não importa o talento, não importa aquilo que Deus te chamou para fazer, o que você faz muito bem, a sua grande habilidade, a sua identidade não está nessas coisas. A sua identidade, ela não está no que as pessoas dizem. A sua habilidade, ela não está no que o mundo define sobre você. Mas a sua identidade está em Deus, está no Senhor, está em Cristo. Quando diz o texto: a minha origem está em ti. E aí eu falo para você assim, que esse texto ele é importante da gente falar sobre, porque muitas vezes a gente questiona a nossa própria identidade. A gente começa a achar que a gente não tem importância, a gente é só mais um entre bilhões. Mas será mesmo, gente? Será que eu e você somos só mais um? Será que Deus mandou a gente para esse mundo para sermos só mais um entre bilhões? Ainda que seja, todos nós temos um papel aqui, todos nós temos um propósito e uma missão a desempenhar. Todos nós temos uma razão de Deus ter nos mandado aqui. Isso significa que quando a gente vem para este mundo, Deus nos enviou para esse mundo. Portanto, a nossa origem está em Deus. A nossa origem está no Senhor. Então, isso é interessante que quando o Senhor ele fala aqui, versículo 6, o Senhor ao registrar os povos. É legal a gente pensar sobre isso, porque todos nós, quando nascemos, a gente recebe um registro.
Por exemplo, fulano que nasceu tal dia, tal hora, nasceu em tal cidade, foi registrado, né, por tal pessoa, tem os pais é esse, aquele outro. Cada um de nós tem uma certidão de nascimento, tem um registro de nascimento. Esse registro, ele mostra a nossa origem, a nossa história. Quem são os nossos pais, onde nascemos, que dia, que data, que dia tudo isso foi definido a respeito de nós. E Deus, ele também tem os seus registros sobre nós. Quando ele fala aqui, o Senhor ao registrar os povos dirá, este nasceu ali. Então Deus, ele também se preocupa no registro, em dar pra gente a nossa história, a nossa origem. Gente, é muito interessante quando a gente pensa sobre isso, porque quando a gente cai assim em si para pensar por que tem essas coisas na Bíblia, é porque Deus quer que a gente saiba que a gente também tem o nosso papel de importância nesse mundo. Ninguém está perdido aqui aleatoriamente, mas Deus, ele tem uma história para cada um de nós. Eu tenho a minha história, você tem a sua história, o Senhor me registrou, Deus também te registrou. E seja tanto eu quanto você, a gente tem uma origem, que é o próprio Deus. O texto diz, a minha origem está em ti. A nossa origem vem do Senhor, vem do alto, vem do céu. A gente não vem do acaso, a gente vem do próprio Deus. E eu quero deixar essa palavra para você, para que isso seja um alento no seu coração, quando você pode estar pensando que você não tem valor, que ninguém te quer, que você não é amado, que a sua vida não tem importância. Tem sim, porque Deus te fez, Deus te registrou e a sua origem está nele. Às vezes a gente se perde no meio do caminho ao longo da vida, a gente se afasta de Deus, a gente se afasta ali dos seus propósitos, a gente começa até a crer que Deus não existe, mas no fundo a gente sabe que Deus existe. Até a pessoa que não crê em nada, se acontece alguma coisa, o que ela fala? Ai meu Deus, não é? Porque a Bíblia diz também, gente, que Deus plantou a eternidade no nosso coração. Essa eternidade plantada dentro da gente mostra a nossa origem. E a gente precisa se lembrar que temos uma origem, que temos uma história. E talvez a lição de hoje nesse vídeo, o nosso dever de casa, é a gente se voltar para o Senhor, a gente resgatar a nossa história, a gente falar com Deus para que Ele fale mais com a gente sobre a nossa origem e a gente entender que a gente tem ali um lugar, um plano especial de Deus nesse mundo para cumprir uma missão que só Ele vai falar para você o que você deve fazer. Mas sim, você é importante e você tem uma origem em Deus. Não é uma origem baseada no que as pessoas falam, não é uma origem baseada no que você faz, no que você tem de melhor, nos seus talentos. Quando ele fala aqui, né? Todos os cantores, como os que tocam instrumentos, dirão, a minha origem está em ti. Não é a sua habilidade, não. É você, a sua essência, quem você é. E a sua origem está no Senhor, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, compartilha com alguém. E como eu sempre falo aqui, fique firme na sua leitura, não abra mão desse tempo, porque só assim você vai conhecer mais e mais o seu propósito aqui nesse mundo, andando com Deus, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.